Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Otávio Toledo, que para aqueles que não sabem é o meu nome e para aqueles que sabem também é. O vídeo de agora vai ser uma reação ao Marcelo do Hoje no Mundo Militar, falando a respeito de uma união de arsenais nucleares de França e Reino Unido como uma espécie de escudo, um guarda-chuva nuclear sobre a Europa contra uma ameaça russa. Vamos ver do que se trata, mas antes eu quero pedir a todos, como sempre, que curtam o vídeo, se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos, compartilhem o material com os amigos e deixem seus comentários aqui embaixo. E se quiserem dar uma força adicional ao canal, podem fazer isso através do Pix. O QR Code e a chave estão ali no canto inferior direito da tela. Agora, sem mais delongas, vamos começar. Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre um acordo histórico que amplia a colaboração nuclear entre o Reino Unido e a França, visando a construção de uma parede nuclear europeia contra ameaças vindas da Rússia. A RP Trader é a maior empresa de entretenimento surpreendente. O Reino Unido e a França assinaram um acordo visando coordenar as suas forças de dissuasão nuclear. Uma parceria que promete aumentar o poder de dissuasão da Europa, com uma resposta conjunta a qualquer ameaça extrema. O que significa que, pela primeira vez, as forças nucleares dos dois países, apesar de independentes, serão operáveis de forma coordenada. Agora digam para mim uma coisa, será que existe mesmo uma ameaça russa tão latente assim que justifique essa nova medida desses dois países? Porque até onde eu sei, o único objetivo do Putin era conter o avanço da OTAN, e por isso ele invadiu a Ucrânia, entre outros motivos, mas principalmente por isso. Agora, será que os russos estão mesmo interessados em alguma incursão na Europa Ocidental? Eu duvido disso. O que vocês acham? Escreva aqui embaixo. Primeiro-ministro britânico Keir Starmer e o presidente francês Emmanuel Macron selaram esse acordo em uma visita conjunta ao Centro de Comando Marítimo do Marcon, na Inglaterra. Um passo que foi dado em um contexto de crescente insegurança no continente europeu, com frequentes ameaças russas que vão desde a guerra convencional, os riscos nucleares, até a guerra híbrida, como a desinformação e ataques cibernéticos. E isso não quer dizer que a Rússia esteja interessada em fazer uma intervenção direta nesses países, uma intervenção direta em países da Europa Ocidental. As ameaças russas com relação a armamento nuclear, esse tipo de coisa, são mais uma dissuasão. Eles fazem isso justamente para impedir ou, no mínimo, mitigar a interferência dos países ocidentais sobre a questão da Ucrânia. E isso é uma coisa normal, é uma coisa que faz parte da geopolítica. Não quer dizer necessariamente que os russos estão interessados em partir para cima dos países ocidentais. Starmer destacou a multiplicação dessas ameaças e afirmou que a parceria entre os dois países fortalece as suas capacidades conjuntas e aumenta a capacidade defensiva da Europa como um todo. O Reino Unido e a França são as únicas potências nucleares soberanas da Europa, mas as suas abordagens são muito diferentes. O Reino Unido mantém o seu arsenal nuclear fortemente entrelaçado com o dos Estados Unidos, o que significa que as suas decisões em relação ao uso de armas nucleares dependem, em certa medida, da participação americana, mas não se sabe exatamente qual é o nível da influência americana nessa matéria. Um detalhe curioso é que o primeiro programa nuclear efetivamente militar no mundo foi iniciado no Reino Unido, em 1941, mas em agosto de 1940... Sim, isso é verdade, isso foi gestado no Reino Unido na época da guerra, porque esse programa foi iniciado antes da entrada dos Estados Unidos na guerra, que eles só entraram em dezembro de 1941, e esse programa tinha um codinome muito interessante, ele era chamado de Tube Alloys, ou seja, de ligas tubulares, justamente como uma forma de desviar a atenção das pessoas para esse programa, como se estivessem desenvolvendo uma coisa sim, sem nenhuma importância,
para mascarar o fato de que eles estavam começando o desenvolvimento de armamento nuclear. Em 1943, o programa foi fundido com o dos Estados Unidos, reforçando o Projeto Manhattan, que levou ao desenvolvimento das bombas atômicas. Durante a Guerra Fria, os britânicos desenvolveram diversos tipos de bombas atômicas, das mais variadas potências e para os mais diversos fins. Mas, nos anos 80, sob o governo de Margaret Thatcher, Londres decidiu adquirir mísseis americanos Trident II D5, levando a que, alguns anos depois, os submarinos britânicos passassem a transportar exclusivamente mísseis americanos. Não há muitos detalhes públicos sobre as ogivas nucleares. Esse fato de os britânicos agora só utilizarem mísseis americanos como seus vetores de entrega de armas nucleares mostra também uma certa subserviência do Reino Unido aos Estados Unidos, o que não é nenhuma novidade, a gente já sabe que é assim faz bastante tempo, desde a época da Segunda Guerra já era desse jeito, mas não deixa de ser uma coisa a se observar. Mas sabemos que foram desenvolvidas pelos britânicos e são fabricadas na Inglaterra, totalizando um número estimado em até 260 ogivas. Já a França mantém um sistema totalmente independente, o que a torna única entre as potências nucleares europeias. Ao contrário do Reino Unido, a França utiliza mísseis balísticos próprios e também opera mísseis lançados a partir de aviões, sistemas 100% autônomos e operados sem a necessidade de aprovação da OTAN ou dos Estados Unidos, totalizando aproximadamente cerca de 290 ogivas, divididas entre lançadas por submarinos e por aviões. A decisão do Reino Unido e da França de unir as suas forças nucleares também reflete uma mudança mais ampla nas relações transatlânticas, principalmente agora com a crescente diminuição do interesse dos Estados Unidos pela Europa. Isso também tem tudo a ver com a postura do Trump de agora querer tirar o dele da reta no que diz respeito à defesa da Europa, porque ele acredita que é uma postura cara demais e que não está trazendo nenhuma espécie de retorno interessante aos Estados Unidos. A ideia de um compartilhamento nuclear entre os membros da OTAN, especialmente entre o Reino Unido e a França, é uma reação direta a essa diminuição do interesse americano pela esfera europeia. O chanceler alemão Friedrich Merz, por exemplo, já sugeriu que seria hora de discutir uma proteção nuclear mais robusta na Europa, destacando que a dependência europeia em relação aos Estados Unidos não é sustentável no longo prazo. E é nesse cenário que a França já considera a possibilidade de expandir a sua presença nuclear na Europa, incluindo a possibilidade de estacionar armas nucleares na Alemanha, além de estabelecer uma nova base aérea nuclear. É importante frisar que essa medida da França seria um incremento e não um substituto para o programa americano de compartilhamento nuclear. Através desse programa, os Estados Unidos mantêm até 130 ogivas nucleares espalhadas pela Bélgica, Alemanha, Itália, Holanda, Turquia e agora Inglaterra. São bombas de queda livre do tipo B-61, que apesar de estarem nesses países para serem usadas e lançadas pelos seus respectivos aviões, dependem de códigos de ativação que apenas os Estados Unidos podem dar. O Reino Unido também está tomando medidas para dinamizar a sua força nuclear, com a principal sendo a aquisição de caças F-35A, que, ao contrário da variação B já operada por eles, é capaz de transportar e lançar bombas nucleares como a B-61. Apesar da coordenação nuclear entre o Reino Unido e a França já ter sido firmada, a prática de como isso se dará ainda está sendo discutida. Em tempos de paz, é improvável que um dos países dependa completamente do outro para fornecer o seu sistema de dissuasão nuclear. O Reino Unido, por exemplo, mantém a sua dissuasão nuclear exclusivamente em alto mar, com no mínimo 2 submarinos nucleares patrulhando constantemente. E como eu disse, depende, até um certo ponto, dos Estados Unidos para fazer uso do seu arsenal, com os franceses, pelo outro lado, totalmente autônomos e independentes. O que é uma coisa que não me surpreende nem um pouco, porque
Quem conhece os franceses sabe que eles sempre tiveram essa mentalidade muito independente, sempre quiseram manter tudo dentro da sua própria esfera de influência. Então, não me surpreende nem um pouquinho. E além de manterem a dissuasão no mar, por meio de submarinos, também podem lançar mísseis a partir de aviões. No entanto, é possível que os dois países se ajudem mutuamente, oferecendo suporte para operações de submarinos nucleares, com essa colaboração também podendo ocorrer em missões aéreas, com aviões de combate e reabastecedores realizando missões conjuntas. E em tempos de crise ou de ameaça nuclear real e iminente, é expectável que essa parceria se traduza em uma defesa nuclear conjunta e bem mais robusta. Essa aliança nuclear franco-britânica não apenas fortalece a posição de ambos os países, mas também envia um recado claro aos adversários e aliados de que a Europa pode se proteger sem depender exclusivamente dos Estados Unidos. Com essa parceria sendo vista como uma resposta direta às crescentes ameaças da Rússia, bem como a uma possível mudança na postura dos Estados Unidos sobre a sua presença na OTAN. O acordo também abre portas para novas colaborações no campo das armas nucleares. O Reino Unido, por exemplo, poderia se beneficiar do desenvolvimento conjunto de novos mísseis de ataque profundo, diminuindo assim a sua dependência exclusiva aos mísseis Trident americanos. Enquanto a França poderia também obter apoio britânico para o ASN-4G, um novo míssil nuclear lançado por avião com velocidade hipersônica e alcance superior a 1.000 km. O fortalecimento da parceria entre o Reino Unido e a França no campo nuclear é apenas o início de uma série de novos desenvolvimentos em defesa europeia, impulsionados por dois fatores principais: a invasão russa da Ucrânia em 2022 e o crescente afastamento dos Estados Unidos agora em 2025. Agora eu tô vendo que o Marcelo tá começando meio que se repetir, mas já deu para entender exatamente o que é que está acontecendo no continente europeu. Basicamente, eles estão tentando se prevenir não exatamente com relação à Rússia, eu acho que a Rússia é mais um pretexto. Eles estão tentando se prevenir a um afastamento dos Estados Unidos, porque até então eles dependiam muito dos Estados Unidos para sua defesa, para o seu esquema de defesa. Quer esse esquema fizesse sentido de um ponto de vista lógico, quer não. Mas eles dependiam muito dos Estados Unidos para isso. Mas agora eles querem ser um pouco mais independentes. O que até faz sentido para mim. O que vocês acham? Escrevam aqui embaixo nos comentários. Não se esqueçam também de curtir o vídeo caso tenham gostado, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos. E se quiserem ajudar o canal de forma mais direta, podem fazer isso através do Pix. A chave e o QR Code estão aí na sua tela agora. Eu agradeço a todos por assistirem. Desejo a todos um bom dia, um grande abraço e verei a todos novamente no próximo vídeo do canal. Valeu!